é triste observar que o Parque Industrial Brasileiro não contempla algo 100% nacional. E vou te dizer uma coisa, Kruger, também não conseguiria ser 100% nacional, como a Copersucar Fittipaldi também não foi quando foi equipe de corrida. Verdade. Porque ela tem que depender de insumos importados. Por exemplo, você tem no WEC, como fabricante de pneu, a Michelin. Oficialmente você teria que andar de Michelin, não tem jeito. Sim. Ou de Goodyear. No caso de um Gran Turismo nacional, ele teria que andar de Goodyear. O motor poderia ser daqui? Poderia. Mas aí você, cara, para construir um carro do zero e fazer um carro de competição internacional, você tem que seguir todos os parâmetros FIA. Aí muita gente me pergunta, por que os AJR e por que os Sigma não correm lá fora? Porque eles não seguem o parâmetro FIA, eles não são encaixáveis em nenhum campeonato internacional. Primeiro porque a estrutura do carro, ela é estrutura de tubo. Todo carro com padrão FIA, praticamente internacional, tem estrutura de carbono. E aqui você não tem forno, você não tem autoclave, você não tem tecnologia, você não tem quem domine a construção de carro em carbono. Você até pode trabalhar com carbono. Algumas equipes tinham isso, mas era na época da Fórmula 3 para refazer peça dos Dallara, que correram aqui. Sim. Mas essas equipes se desbarataram. Que equipe de Fórmula 3 hoje corre, por exemplo, na Stock Car? O Amir não tem equipe mais, né? O Zé Avalone Neto hoje trabalha exatamente no grupo que está cuidando do projeto do novo carro da Stock Car e que não tem aplicação de carbono. É um carro feito com uma gaiola de aço da ArcelorMittal, tá? Mas carro mesmo com carbono que corre no Brasil, o GT3 tem alguma aplicação de carbono e o Ligier, que vem na receita de track day, porque o carro, quando corre nos regulamentos FIA, ele é limitado à potência a 460 cavalos. Sim. Aqui ele solta a potência porque usa carro de track day. Sim. E esses carros têm asa móvel. O Sigma tem asa móvel. O AJR tem asa móvel. Gente, isso para protótipo não existe. Exatamente. Sabe? É um perigo, Sim, é uma temeridade você botar asa móvel para funcionar, ainda mais em pista brasileira, que nem todas elas têm os aparatos de segurança que, por exemplo, Interlagos possui, que é a única pista nossa com Não, e graduação. nem todas elas têm bons asfaltos, né? Também não. Então, falar em carro nacional, correr 100% sendo nacional, é absolutamente utópico, Kruger. É absolutamente utópico se você lembra que a Copersucar correu com motor Cosworth, com câmbio Hewland e pneu Goodyear. Sim. Né? Verdade. Porque no pacote universal da Fórmula 1. Eu acho que o grande barato daquele projeto do FD01, que é um carro Avant la lettre, o Ricardo de Villa concebeu um carro além do tempo dele. Aquele carro é maravilhoso. É uma obra-prima de conceito. E muito desvalorizado, né? Totalmente, como todo mundo desvalorizou a Copersucar nos anos 70, porque tentaram associar a ditadura. Sim. A caixa de direção daquele carro era do Chevette, ponto. É genial isso. Isso é genial. Absolutamente genial. Caixa de direção de um carro de rua. Genial. Ricardo de Villa, que Deus o tem em bom lugar. Na Santíssima Trindade Celestial. Esse foi gênio. E eu tive o privilégio de tê-lo conhecido. Cara, e foi uma aula de automobilismo. O quanto eu aprendi em meia hora de papo com esse cara, eu vou vivenciar isso aí e levar isso comigo como um troféu pro resto da vida. Esse cara era gênio absoluto, completo. Lembrando, né, o Rodrigo, que foi com esse carro aí da Fittipaldi que o Emerson teve uma das maiores atuações dele como piloto na Fórmula 1, né? Aquele Grande Prêmio do Brasil de 78. Sim, com o F5. Não era bem o mesmo modelo, claro, de 75, sim, mas era um outro carro, era uma remodelação do F5 que o David Baldwin tinha concebido, que era uma cópia do Ensign, e aí com uma assessoria do Estúdio Fly, que era uma turma de aerodinamicistas especializados que sediavam em Bolonha. O de Villa levou o carro e eles refizeram a aerodinâmica do F5
O carro foi muito eficaz, não era um carro asa, mas era um carro muito eficaz, e o Emerson fez uma grande temporada em 78. Hoje em dia, a Copersucar, ela merece ser muito mais celebrada do que já foi no passado. E assim, quando você olha para o resultado do Mundial de Construtores de pelo menos uns 2 anos, a Copersucar teve resultados melhores que a McLaren e que a Williams no campeonato de 78. Sim. E em 80, melhor que a Alfa Romeo e melhor que a Ferrari. Melhor que a Ferrari, que, detalhe, tinha sido campeão mundial em 79. A Ferrari em 79 fez 113 pontos no Campeonato Mundial de Construtores. Em 80 fez 8. 8. Aquele número com 2 bolinhas assim, 8, sabe? 8. É verdade. A Fittipaldi fez 11, com muito menos orçamento que a Ferrari. Com muito menos. E no primeiro campeonato que ela trabalhou com 2 carros, porque até 79 era um só, andando o campeonato inteiro, que era o Emerson. E o Wilson no primeiro ano. Mas o Emerson de 76 a 79 correndo sozinho, eventualmente tinha o Ingo, eventualmente teve o Alex Dias Ribeiro. Mas em 80 eram 2 carros, era ele e o Keck. E o Keck, de saída, fez um pódio. Aí o Emerson faz outro, em Long Beach, na corrida que o Reginaldo Leme... dele, né? O último pódio do Emerson. E o Reginaldo tem a mesma visão que eu tenho, que aquele pódio de 30 de março de 80, que representou o fim de 1.721 dias sem vitória brasileira, e a gente achava que 1.721 dias, 5 anos e blau, era tempo para burro. Imagina agora que nós estamos há 15 anos sem ter um piloto brasileiro ganhando. Não, e depois viveríamos um outro jejum um pouco mais longo, 7 anos. Né? 7 anos, isso, que é uma narração épica do Galvão Bueno da primeira vitória do Barrichello. Mas agora estamos há 15 anos sem vitória. E aí o Reginaldo tem a mesma visão que eu, de que aquele pódio de 30 de março de 80 é a passagem de bastão do Emerson para o Nelson. E é exatamente a fase que eu começo a acompanhar mais automobilismo. E eu, assim, fui amamentado pelas vitórias do Nelson. O Senna ainda era um fenômeno da base. E surge em 84 para a Fórmula 1 e se tornou uma lenda. O Senna é uma lenda. Como o Emerson é uma lenda, o Piquet também. Só que o Senna conseguiu um status muito maior por todos os fatos que nortearam a sua trajetória e principalmente por ter morrido na pista. Acho que isso, assim como o Jim Clark, coloca os dois num patamar muito mais elevado do que qualquer outro piloto que sobreviveu às suas eras. Então, Senna e Clark, para mim, são, junto ao Villeneuve, os maiores ícones da história que eu vivi dentro do automobilismo. Acho que o Clark não, porque o Clark eu não vi correr. Mas Senna e Villeneuve estão numa outra esfera de concepção para mim. Numa outra esfera de concepção humana dentro do escopo do automobilismo. Os dois são acima de qualquer outro.